Retomando, boa noite, senhores vereadores, boa noite aos nossos cidadãos e cidadãs presentes aqui na nossa sessão, aos nossos servidores, colaboradores, a quem nos acompanha pelas redes sociais. Cumprimentar especialmente aqui as nossas representantes do Parlamento Jovem, a nossa presidente Mariana e a Ana Cecília, né? Obrigado pela presença de vocês duas. Cumprimentar também aqui, das boas-vindas aqui a mais um servidor da casa, né, que passou no concurso recentemente aqui, o Alessandro Chaguri. Seja bem-vindo. Muito trabalho aqui pela frente aqui, Alessandro, a gente conta com a sua colaboração. Sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a nossa 10ª sessão ordinária do ano 2023. E eu já passo a palavra ao nosso segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Salmo capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto de tempo em tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizeres, prosperará. Obrigado, vereador João Tomé. Na sequência aqui, eu peço a gentileza ao nosso primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. AMB, 1 de junho de 2023, ofício número 415/2023, referente ao requerimento 24/2023. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos em atenção ao requerimento 24/2023, formulado pelos nobres vereadores João Tomé Filho e Luiz Felipe Abud, solicitando esclarecimentos sobre a emenda impositiva número 04, informando o seguinte: com referência à emenda impositiva número 04, o projeto de lei número 53/2022 para o Departamento do Meio Ambiente no valor de R$ 59.407,66, informamos que a mesma já foi encaminhada para o diretor em 20 de março de 2023, conforme documento em anexo. Também informamos que, através de conversa no dia de hoje com o responsável, o senhor Daniel Zago, o mesmo informa que já está em fase de contratação a empresa que realizará o plano de gestão de resíduos sólidos e também nos informou que dentro de 45 dias dará início à primeira fase dos serviços. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Derval Augusto Mota, prefeito municipal. Em anexo, AMB, 1 de junho de 2023, ofício número 416/2023, referente ao requerimento número 21/2023. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos em atenção ao requerimento número 21/2023, formulado pelos nobres vereadores Anísio Tobias Filho e Rodrigo Elias Pinto, solicitando esclarecimentos sobre a emenda impositiva número 01 e número 08, informando os seguintes: com referência à emenda impositiva 01 ao projeto de lei número 53/2022, para o Departamento de Esportes no valor de R$ 29.703,83, encaminhamos em anexo os orçamentos ora encaminhados e realizados pela diretora do Departamento de Esporte e Lazer para darmos início ao processo de compras. Com referência à emenda número 08 ao projeto de lei número 53/2022 para o Departamento de Esporte, no valor de R$ 3.400, encaminhamos em anexos os orçamentos ora encaminhados e realizados pela diretora do Departamento de Esporte e Lazer para darmos início ao processo de compra. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar os votos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente, Minerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Em anexo os orçamentos aqui. AEMBI, 1 de junho de 2023, ofício número 417/2023, referente ao requerimento 17/2023. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao requerimento número 17/2023, formulado pelos 9 vereadores Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, João Tomé Filho e Marco Paulino da Silva, solicitando esclarecimentos sobre a falta de medicamento, especialmente os dedicados ao uso infantil, informamos o seguinte. 1. Com referência às supostas interrupções ou atraso dos medicamentos de novembro de 2022 até a presente data, informamos que não ocorreram qualquer interrupções de fornecimento de medicamentos. 2. A empresa Alfa e Ômago Comércios e Serviços ME é uma empresa limitada, ME, microempresa, é a empresa fornecedora de medicamentos, detentora da ata de registro de preço número 12/2022, assinada em 29/4/2022, proveniente ao pregão presencial número 11/2022, conforme documentos e anexos. Vale ressaltar que o procedimento licitatório foi declarado vencedor a empresa que concedeu maior desconto da tabela do CIMED. 3. Em atendimento ao item 3 do requerimento, apresentamos os relatórios contábeis em razão do credor, onde constam os empenhos e pagamentos realizados ao credor. Os empenhos realizados estão à disposição dos ilustres vereadores no prédio central da Prefeitura Municipal. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Minerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 445/2023, AEMBI, 7 de junho de 2023. Senhor Presidente, tenho presente finalidade em passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 17/2023, que cria o Programa de Auxílio-Desemprego Municipal, denominado AEMBI Cada Vez Mais Feliz 2, e dá outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 190, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa de Leis. No ensejo, aproveito para reiterar o processo de elevada estima. Atenciosamente, Minerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 17/2023, de 7 de junho de 2023. Cria o Programa de Auxílio-Desemprego Municipal, denominado AEMBI Cada Vez Mais Feliz 2, e dá outras providências. Minerval Augusto Mota, Prefeito Municipal de AEMBI, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Programa de Auxílio-Desemprego Municipal de caráter assistencial, denominado AEMBI Cada Vez Mais Feliz 2, a ser coordenado pelo Departamento Municipal de Assistência Social, visando proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda para até 120 trabalhadores empregados residentes no município de AEMBI. Parágrafo 1º. Serão destinados até 10% do total das vagas dispostas nos caput desse artigo para pessoas portadoras de deficiência, desde que não recebam benefícios previdenciários ou de assistente social, inclusive os LOAS. Seguro-desemprego ou equivalente. Caso não haja pessoas que se encaixem nesse perfil, pode-se completar o número de beneficiários com pessoas não deficientes e pessoas neurotípicas. Parágrafo 2º. Serão destinadas até 10% das vagas para jovens com idade de 16 a 18 anos. Artigo 2º. O programa referido no artigo 1º consiste na concessão de Bolsa Auxílio-Desemprego no valor mensal de R$ 540 e curso de qualificação profissional aos trabalhadores empregados participantes do programa, quando verificada a possibilidade financeira pela administração. Parágrafo 1º. Os benefícios dispostos no caput desse artigo serão concedidos pelo Poder Público Municipal pelo período de 4 meses, podendo ser prorrogados pelo Poder Executivo, via decreto por igual período. Parágrafo 2º.
Os cursos de qualificação profissional, quando possível ser colocado à disposição dos bolsistas, são ministrados diretamente pelo Executivo Municipal ou por entidades educacionais mediante convênio, cuja celebração fica autorizada pela presente lei e que consistem: 1. No desenvolvimento de atividades de capacitação ocupacional e de cidadania. 2. Ações de incentivo e orientações no sentido de buscar o pleno emprego. Artigo 3º. Os candidatos a beneficiários do programa deverão ter os seguintes requisitos mínimos: 1. Estar desempregado, desde que não aposentado, pensionista, beneficiário de presente social, inclusive LOAS, não esteja recebendo seguro-desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente. 2. Residência fixa no município de Anhembi, cuja comprovação deve ser realizada mediante apresentação de matrícula escolar dos filhos, carteira de trabalho, declaração de testemunhas e, se necessário, in loco, realizada pela assistente social do município. 3. Idade mínima 16 anos. Primeiro, para efeitos dessa lei, considera-se núcleo familiar o núcleo doméstico de indivíduos que possuam laços de parentesco, vivendo sobre o mesmo teto e mantendo sua economia pela contribuição de seus membros. Parágrafo 2º. A renda per capita familiar deverá corresponder a R$ 600, que será utilizado para definir o acesso ao programa. Parágrafo 3º. Cabe à assistente social verificar a renda familiar através de olerites, estudo de caso e outros meios de análise de vulnerabilidade socioeconômica. Parágrafo 4º. A função a ser exercida pelo beneficiário do programa poderá ser definida conforme seu perfil, levando-se em consideração suas referências de trabalhos anteriores, escolaridade e cursos. Todavia, fica a administração autorizada a indicar locais e tarefas onde verifique mais necessidade. Artigo 4º. No caso do número de interessados ser superior ao número de vagas, a preferência para a participação no programa será definida mediante a aplicação dos seguintes critérios mínimos. 1. Menor renda per capita, resultado da divisão da renda familiar pelo número de membros da família. 2. Maior número de dependentes, crianças e adolescentes até 16 anos completos. 3. Maior tempo de desemprego. 4. Maior idade. Artigo 5º. A aferição dos requisitos para a concessão do benefício será realizada no ato da inscrição inicial, devendo permanecer enquanto durar a participação do beneficiário no programa. Artigo 6º. A participação do beneficiário no programa implicará na realização de atividades de limpeza, conservação, manutenção e restauração e administração, a saber: 1. De bens públicos da administração municipal. 2. De vias e logradouros públicos. 3. De bens e entidades assistenciais sem fins lucrativos. 4. Atendimento e recepção em prédios públicos. 5. Auxílio administrativo. Artigo 7º. A jornada de atividade do programa será de 25 horas semanais e não estão incluso aquelas ensinadas à frequência no curso de qualificação profissional, 2 horas semanais. Parágrafo 1º. Caberá ao responsável de cada diretoria ou setor a estipulação dos dias e horários em que o bolsista prestará serviço à administração municipal e realização dos cursos. Parágrafo 2º. Será publicada mensalmente no portal da Prefeitura a relação dos beneficiários do presente programa em atalho individual, bem como enviará relatório no mesmo sentido para a Câmara de Vereadores. Parágrafo 3º. Será afixada mensalmente a relação dos beneficiários do presente programa em atalho individual nos estabelecimentos e órgãos públicos do município. Parágrafo 4º. O diretor do departamento será responsável pela fiscalização da presença dos beneficiários, bem como comparecimento no local de trabalho. Artigo 8º. O bolsista que tiver 2 faltas consecutivas ou 4 intercaladas dentro do mês no trabalho ou no curso não justificadas via atestado, as razões de suas ausências, contemplados o dia e carga total de horas, será desligado automaticamente do programa, podendo, porém, participar de futuros programas assistenciais. Artigo 9º. A participação efetiva do programa
não implica em reconhecimento de vínculo empregatício, eis que de caráter assistencial e de formação profissional. Artigo 10º. Fica o Executivo autorizado a contratar seguro de acidente pessoal para o beneficiário participante do programa. Artigo 11. As despesas decorrentes com a execução dessa lei correrão por conta do orçamento de 2023 suplementares se necessário. Artigo 12. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. ANB 7 de junho de 2023, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e os demais edis, vimos pelo presente apresentar novo projeto de lei que dispõe sobre a criação do Programa de Auxílio-Desemprego Municipal, denominado ANB Cada Vez Mais Feliz 2, e dá outras providências. Como é de conhecimento, o município de ANB contou com o programa ANB Mais Feliz, nas suas versões 1, 2 e 3, e também o programa ANB Cada Vez Mais Feliz. E os mesmos demonstraram suprir bastante efeito para auxiliar aquelas famílias de vulnerabilidade social, criando novas oportunidades. Não é novidade que os requisitos da crise da pandemia do Covid-19 ainda são visíveis, ainda mais em um município de pequeno porte como o nosso, onde o emprego ainda está escasso. Alteramos a questão da idade mínima para 16 anos, visto a necessidade de permissão aos jovens de alcançar a mesma oportunidade oferecida ao restante da população. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em reiteradas decisões, vem julgando pela regularidade das admissões relativas ao programa de frente de trabalho, destacando a natureza das funções a serem exercidas. A SDG, assim, se manifestou nos autos do Tribunal de Contas 2506/002/08, relativo às admissões realizadas pela Prefeitura Municipal de Pirajuí, mediante frente de trabalho. A SDG, destacando a natureza das funções a ser exercida pela frente de trabalho, opinou pela legalidade dos atos. O mesmo ocorreu nos atos do Tribunal de Contas 000621/009/07, relativa a admissões realizadas pela Prefeitura Municipal de Guaiará, mediante a frente de trabalho. A auditoria opinou pelo registro dos autos de admissão de operários de obras especificados à folha 16, segundo verificou, os operários de obras foram contratados em razão do programa Frente de Trabalho e os autos formalizados de acordo com as normas regentes. A SDG opinou pelo conhecimento das contratações de funcionários da Frente de Trabalho. E na decisão do Egrégio Conselheiro Robson Marinho constou: posto isto, considerando os elementos que instruem os autos, julgo regulares e determinando o registro dos autos de admissão das folhas 16, operário de obras. O mesmo ocorreu nos autos número Tribunal de Contas 1651-007-04, Tribunal de Contas 2046-009-05, Tribunal de Contas 1650-006-06, Tribunal de Contas 2154-002-06. Em relação ao programa anterior, após indicação na LOA, aumentamos o valor da bolsa para 540 e também o número de participantes para 120, igualando o valor da Bolsa de Trabalho do Governo do Estado e de São Paulo. Buscamos, tentando atuar em consonância com a realidade e necessidade da população, dentro das possibilidades financeiras atuais e da Prefeitura de ANB. Certo que superior interesse público pela aprovação do presente projeto de lei, aliado à sensibilidade de Vossa Excelência, redundará a aprovação do presente. Despedimos-nos reiterando
o democrático respeito por essa Casa de Leis. Na oportunidade, renovamos a Vossas Excelências os protestos de estima e consideração. AEMB, 7 de junho de 2023, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 454/2023, AEMB, 7 de junho de 2023. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar em mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei complementar número 08/2023, que altera o artigo 4º da Lei Complementar Municipal número 45, de 25 de janeiro de 2005, e da outras providências. Dada a urgência da tramitação do projeto, ora encaminhado, solicita que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 190, parágrafo 3º do Regimento Interno dessa Casa de Leis. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 08/2023, de 7 de junho de 2023. Altera o artigo 4º da Lei Complementar número 45, de 25 de janeiro de 2005, e da outras providências. Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal de AEMB, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 4º da Lei Complementar Municipal, número 45, de 25 de janeiro de 2005, para: artigo 4. Fica autorizado o Executivo Municipal a conceder função gratificada ao servidor público designado para atender temporariamente em cargo do exercício de chefia assim especificado. Denominação: encarregado de patrimônio, gratificação, R$ 500. Artigo 2º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. AEMB, 7 de junho de 2023, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, com o presente submetemos à apreciação de Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei que visa reajustar o valor da função gratificada do encarregado de patrimônio. O valor referido à função gratificada não é reajustado desde a criação da lei, ou seja, desde 2005, quando foi fixado em R$ 300. Não se pode negar que ao longo de 18 anos houve grande redução do poder de compra do valor e que vem sendo pago ao servidor que ocupa a função gratificada em decorrência da inflação do período. Assim, solicitamos o reajuste do valor da função gratificada fixado por lei municipal para R$ 500, a fim de valorizar o servidor que ocupe a função gratificada de encarregado de patrimônio, que necessita de muita dedicação e disposição para o controle dos bens do município. Assim, solicitamos o apoio de novos vereadores para a aprovação do projeto de lei complementar, procedendo sua tramitação dentro da devida forma regimental dessa Casa de Leis e que o mesmo seja aprovado para que surta os efeitos desejados. Na oportunidade, renovamos de Vossas Excelências os protestos e de estima e consideração. Atenciosamente, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Encerramos o Executivo, presidente. Obrigado, vereador Tiago. Dando continuidade aqui, peço ao nosso primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Projeto de Resolução número 03/2023, de 5 de junho de 2023. Acresce dispositivos à Resolução número 06, de 5 de setembro de 2022, no Regimento Interno, pertinentes às reuniões das comissões permanentes em titulação de plantão obrigatório de vereadores e da outras providências. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 48A, a resolução número 6, de 5 de setembro de 2022, a seguinte redação. Artigo 48A.
ficam obrigadas as comissões permanentes a reunir-se na semana em que anteceder a sessão ordinária. Artigo 2º. Fica acrescido o artigo 108-A, a Resolução 6, de 5 de setembro de 2022, a seguinte redação. Artigo 64-A. O vereador deverá cumprir carga horária semanal de 8 horas em forma de plantão, destinado à atividade legislativa, exceto o presidente da Câmara, o qual deverá cumprir 20 horas semanais. Parágrafo 1º. O controle da referida jornada se dará com a elaboração de relatório de atividade realizado no plantão. Parágrafo 2º. A jornada do presidente da Câmara deverá ser realizada durante o horário de funcionamento da Secretaria da Edilidade, de segunda a sexta, das 8 às 17. Parágrafo 3º. O plantão obrigatório funcionará de segunda a sexta-feira nas dependências da Câmara Municipal ou em atividade legislativa. Parágrafo 4º. O plantão obrigatório deverá ser cumprido no máximo em 2 dias da semana, podendo ser realizado com carga horária de 4 horas diária ou cumprindo 8 horas semanais em um dia, devendo o vereador informar qual horário, dia que fará atendimento para fins de divulgação pública. Parágrafo 5º. Considera-se atividade legislativa, reuniões, atendimentos aos munícipes, viagem a serviço da Câmara Municipal, reuniões das comissões permanentes, dentre outros que se verifica a atividade típica da vereança. Parágrafo 6º. O cumprimento da jornada mencionada não ocorrerá em período de recesso legislativo e não substituirá o comparecimento em sessões realizadas pela Câmara Municipal de Anhembi. Parágrafo 7º. O descumprimento do disposto acima acarretará ao infrator a penalidade pecuniária equivalente a 1/30 de seu subsídio, a qual deverá ser descontada em folha, exceto quando a ausência do vereador no plantão resultar em emissão oficial ou justo motivo aceito pela mesa diretora. Artigo 3º. Revoga-se disposições ao contrário. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Plenário Guilherme Terni, 31 de maio de 2023, Antônio Marcos da Silva, vereador. Justificativa. Nobres edis, a presente resolução está em consonância com a Constituição Federal e demais legislações infraconstitucionais. O artigo 48-A é um dispositivo que obriga as comissões permanentes a reunir-se na semana que antecede as sessões ordinárias, considerando de extrema importância para que se possa realizar um estudo mais aprofundado das proposituras. O regimento interno é silente quanto à obrigatoriedade das reuniões. Portanto, o artigo acrescido vem para suprir essa lacuna. O exercício de um cargo político no legislativo, quer seja ele de deputado, senador ou vereador, deve ser exercido na sua plenitude em consonância com os anseios populacionais. Para isso, o vereador precisa estar com contato permanente com a população, buscando conhecer seus anseios, dificuldades e reclamações para que possa exercer sua função fiscalizadora, necessário que destine um local e um horário específico para atendimento, sendo este de domínio público. Apesar do exercício do cargo e mandato de vereador não possuir a mesma característica e obrigações dos cargos de carreira dos servidores públicos e trabalhadores de iniciativa privada, que possuem, conforme o caso, jornadas de trabalho variáveis 20, 30, 40 semanais, o mesmo por força de seu mandato outorgado pelo povo, deve ser submeter uma jornada mínima de trabalho voltada ao atendimento e à busca de melhorias para os munícipes. Considerando que, apesar de o vereador possuir uma atividade laboral distinta da pública, ao disponibilizar seu nome no pleito eleitoral, deve ter consciência plena que está optando por um mandato de 4 anos, onde coloca-se primeiramente à disposição da população, portanto priorizando em sua vida o exercício do cargo vereador com dedicação integral, que nos dias de moldes atuais não se pode admitir um exercício de mandato eletivo seja considerado acessório da vida de um político,
ou complemento de renda para suas atividades laborais, mas devemos ter a consciência da seriedade e compromisso assumido. Verificamos que tais entendimento vem sendo apresentado em vários municípios pelo Brasil afora. Queremos crer que podemos contar com o apoio dos demais membros do Poder Legislativo para aprovação da referida proposta. Nada mais, plenário Guilherme Terni, 5 de junho de 2023, Antônio Marcos da Silva, vereador. Emenda supressiva número 1/2023, de 6 de junho de 2023, ao projeto de lei número 10/2023, de 8 de maio de 2023, de autoria do Legislativo, o qual dispõe sobre a vedação ao assédio moral no âmbito da administração pública municipal direta de ANB. Prevê a aplicação de penalidade à sua prática e dá outras providências. Suprima-se o parágrafo 2º do artigo 8º do projeto de lei número 10/2023, onde se lê: o resultado da pesquisa deve ser publicado no site da Prefeitura Municipal de ANB, visando fortalecer o debate de propostas e orientar o foco e as estratégias a serem adotadas em cursos a serem ofertados pelo conjunto de trabalhadores, a respeito das relações e condições de trabalho, visando coibir o assédio moral em todos os âmbitos da administração pública. Suprima-se, passe a ler, artigo 8º. Anualmente, todos os servidores e servidoras de todas as áreas responderão a uma pesquisa relativa a condições de trabalho, cujo resultado deverá subsidiar ações para a solução de problemas eventualmente identificados nessa pesquisa. Parágrafo único. A pesquisa referida nesse caput desse artigo será elaborada pelo setor de recursos humanos, que será responsável pela aplicação e apresentação dos resultados. Plenário Guilherme Terni, 6 de junho de 2023, Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Indicação número 80/2023, vereador autor Antônio Marcos da Silva. Indica ao senhor prefeito Linderval Augusto Mota a realização de limpeza ou determinação para que o proprietário o faça dos terrenos localizados entre a Rua I e Iraí da Silva Quadros, no bairro Nossa Senhora dos Navegantes. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo excesso de mato na área mencionada, o que favorece a proliferação de animais peçonhentos, bem como o mosquito transmissor da dengue, colocando a saúde e o bem-estar dos munícipes em risco. Outro assim informo que a reclamação e a solicitação de limpeza partiram de vários moradores que residem próximo ao local em comento. Plenário Guilherme Terni, 7 de junho de 2023, Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Requerimento número 25/2023, vereador autor, João Tomé Filho, Anísio Tobias Filho, Luiz Felipe Abud, Marco Paulino da Silva e Rodrigo Elias Pinto. Senhor presidente, requeremos a mesma nos termos do artigo 169, parágrafo 1º, do artigo 171, parágrafo 6, ambos do regimento interno, que se oficie ao senhor prefeito municipal Linderval Augusto Mota os seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece nos princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando que a fiscalização dos gastos públicos é uma das principais funções do Poder Legislativo, considerando a necessidade de esclarecimento em relação aos gastos da Prefeitura com comércio cuja razão social é Santina do Carmo da Silva, CNPJ número 11.186.097.0001.95. Assim solicita-se: 1. Informais quais produtos foram adquiridos pela Prefeitura no comércio acima citado, de forma detalhada, ou seja, especificando item por item, quantidades e seus respectivos preços, no período de janeiro do decorrente ano até a data da resposta. Instruir com devida nota fiscal dos produtos. 2. Outras informações que entenderem pertinentes e explicações, tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 30, parágrafo 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura.
Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 25 de maio de 2023, João Tomé Filho, vereador progressista, Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania, Luiz Felipe Abud, vereador progressistas, Marco Paulino da Silva, vereador Cidadania, Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Moção de congratulações, número 09/2023. Vereador autor João Tomé Filho. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário, moção de congratulações à jovem atleta Fátima Evelyn Lima Santos, com base no artigo 165, inciso 5 do Regimento Interno. A Câmara Municipal de Anhembi tem orgulho de parabenizar a jovem atleta Fátima Evelyn Lima Santos, de 19 anos, filha do senhor Everaldo Matias dos Santos e da senhora Noélia Lima dos Santos, que, representando o município de Anhembi, consagrou-se campeã na modalidade prova do tambor nas cidades de Pereiras, Avaré e Cesário Lange, também praticante da modalidade prova do laço. A presente homenagem é fruto do reconhecimento desse Poder Legislativo pela participação da jovem ambiense nas competições no interior paulista e por representar nossa cidade de forma brilhante. Por estes motivos merece nossos aplausos. Portanto, nada mais justo esta Casa Legislativa reconhecer o desempenho e dedicação por esta competente atleta. Assim sendo, em reconhecimento por representar nosso município, devemos aplaudir suas atuações. Com a devida aprovação dessa singela homenagem, deve-se dar conhecimento ao seu teor aos responsáveis e órgãos de imprensa local para o conhecimento público. Sendo que se apresenta, contamos com o apoio de nossos nobres colegas pela aprovação da presente, aproveitando a oportunidade para renovar votos de estima e consideração. Plenário Guilherme Terni, 5 de junho de 2023, João Tomé Filho, vereador progressista. Moção de repúdio número 1/2023, vereador autor Rodrigo Elias Pinto. Apresente-se à mesa, ouvido do plenário e dispensadas as formalidades ambientais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor deputado estadual André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ALESP, e caminhando-lhe a presente moção de repúdio ao projeto de lei número 752/2021, enviado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o objetivo de aumentar custos processuais. Justificativa. O projeto de lei número 752/2021 foi enviado à LESP pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com o objetivo de aumentar as custas processuais de 1% para 1,5%, o piso dentre outros, no ambiente da Justiça Estadual. Além disto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pretende ainda aumentar a participação, ampliando o fundo especial de despesa do Tribunal. Com efeito, na prática, o projeto resultará na precarização da prestação jurisdicional e prejudicará a população mais carente, dificultando ainda mais o acesso ao cidadão à justiça. Considerando que tal legislação é um ataque ao direito antidemocrático aos direitos do cidadão e ao acesso à justiça, manifestamos nosso total repúdio a esta afronta direta à democracia e, diante do exposto, rogamos aos nobres pares que subscrevam e aprovem a presente moção, da qual, após aprovada, será dada ciência à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, bem como a subseção da OAB de Conchas, São Paulo, para a ciência dos seus termos. Plenário Guilherme Ternes, 2 de junho de 2023, Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Acompanha aqui em anexo a carta da OAB. Terminamos, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Beca. Enquanto ele prepara a lista de chamada para a palavra livre aqui, eu quero destacar aqui a presença dos ex-vereadores Carlão
e Kelly. Obrigado pela presença mais uma vez. Ok? Então, senhores, a palavra está livre. Eu peço ao nosso primeiro secretário que proceda à chamada. A palavra está livre para o vereador Anísio Tobias Filho. Ao vereador Antônio Marcos da Silva. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores. Cumprimentar aqui também a ex-vereadora Kelly, ex-vereador Carlão, nosso mais novo contratado pela casa aí, ó, o Chaguri. Seja bem-vindo, Chaguri. Ao professor Rafael, ao William Fares, que está aí presente. Senhor presidente, eu queria falar primeiro aqui da minha indicação, tá? Se o nosso amigo puder pôr as imagens aí, da Rua E com a Rua Iraí da Silva Quadros, que é um local que permanentemente ele coloca um fogo, então um mato muito alto. E o morador da rua ali, o Neno, nosso amigo Neno, veio cobrar providências ali porque fica bem perto da casa dele e ele está com medo do fogo ali, que aconteça alguma coisa na casa dele. Então está bem, um mato bem alto, não sei se, acredito que não seja da prefeitura, mas que seja notificado os donos do terreno ali, porque está bem crítica a coisa ali. Se pegar um fogo ali vai ser terrível. Ok? Conto com a colaboração do senhor prefeito aí que faça essa limpeza. A outra aqui é do projeto de resolução número 3, que aqui eu venho apresentar para vocês aí que para a próxima gestão, né, a partir de 1º de 25, que os vereadores se reúnam, né, que estejam na Câmara pelo menos 8 horas semanais. O porquê disso? Até nessa gestão estou vendo que a dificuldade nossa de se reunir, de estar atrás de alguns projetos, a gente está, inclusive eu, devendo muito para o município, que a gente deveria trabalhar um pouquinho mais. Então, com a obrigação, então a gente não vai ter desculpa mais de não estar aqui recebendo a população, de estar atrás de alguns projetos. E creio que aqui vai ficar bem melhor, para que todos já entrem, né, a partir de 2025, sabendo da obrigação de cumprir seu horário. Tendo que a gente já aumentou, teve um aumento aí, vai ter um salário já bem gratificante aí, que a gente possa estar se reunindo e atendendo a população aqui mais vezes, porque a gente deixa muito a desejar. E uma das coisas que a gente entra aqui é poder atender o povo. Então, senhor presidente e a todos, eu peço um apoio nesse projeto aí. Ok? Por hoje é só. A palavra está livre para o vereador Divaldo Israel Mâncio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite aos vereadores aqui presentes, ao William, ao nosso novo contratado, ao nosso companheiro aqui que não perde uma sessão, Rafael, professor Rafael. E hoje eu venho mais, quase que um apelo para o prefeito Mota, que cuide lá, que veja com o responsável da rua Edeval Claro, que temos faz 2 meses uma rua sem condições de passar, com um saco espetado num toco lá no meio da rua, outro buraco em frente à casa do seu marido lá que vai cair alguém lá dentro. Talvez, não sei se ele não saiba, já fiz uma indicação, não sei se ele leu já na última sessão, talvez não tenha visto, mas que pense com carinho, cuide um pouco lá, que a cidade é nossa, vamos manter. O povo precisa que tenha um pouco de consideração, que cuide das ruas, esse espaço que o Marcos falou mesmo ali, um matagal. Vamos ver se faz o pessoal cumprir, pelo menos os donos, fazer a limpeza. Tem que achar um jeito de cobrar, de cuidar da cidade. A cidade é nossa, é do povo. Então, prefeito, peço com carinho que olhe por nós, pela nossa cidade, não só no centro, mas dá uma olhadinha também nas ruas, nas periferias e dos bairros mais simples que estão precisando de cuidados também. Obrigado, senhor presidente. Pode? Sim, pode ir. Uma palavrinha. Sobre a rua Edeval Claro,
o que aconteceu ali foi uma empresa particular que fez o serviço, né, de esgoto, não sei se é esgoto ou água fluvial, que cortou um asfalto que era perfeito. E acho que faz menos de um ano que foi feito esse serviço e já afundou totalmente o asfalto. Então, mais fiscalização na hora de for receber esse serviço, que é o dinheiro do povo que está ali. Então, inclusive na rua Iraída Silva Quadros, lá que eu tive alguns desentendimentos com algumas empresas particulares lá, eu passei por ruim, né? Então, antes da gente receber essas empresas, esses serviços feitos, ter a fiscalização da nossa engenharia, porque acho que o dinheiro do povo não pode ser jogado fora assim também, não. Sobre isso, eu tinha falado já na última sessão também, das empresas. Na verdade, a Sabesp, né? A rua está perfeita ali, eles vêm, fazem as redes deles, colocam uma casquinha fina de asfalto e depois sobra tudo para a prefeitura. Isso é fato. Mas o prefeito, o executivo, como falei aquele dia, temos que cobrar, temos que exigir mais qualidade em todo o serviço, não só no asfalto, mas em todas as empresas que vêm no nosso município. Nós temos que cobrar mais qualidade de trabalho, qualidade de serviço, de mão de obra, que é só Inhambi vai ganhar com isso. Todos nós vamos ganhar com isso. Por isso, senhor presidente. A palavra está livre para o vereador João Tomé Filho. Senhor presidente, nobres vereadores, aos amigos que nos acompanham em plenário e também em casa, quero aqui, com muito carinho, desejar um cordial boa noite e que Deus continue nos abençoando pelo privilégio do dom da vida, de nós termos aqui assuntos pertinentes a ser tratado. Começo a minha fala essa noite, senhor presidente, parabenizando o vereador Marcos Batista pelo projeto de resolução número 3. E disse o muito bem da nossa obrigação, não é? Fico preocupado, Marcos, se me permite chamá-lo assim, nobre vereador, quando um vereador tem que se preocupar com buracos na estrada, com o cantinho da guia quebrado. Por que eu digo isso? Porque nós temos inúmeras pessoas andando todos os dias em nossa cidade, com carros públicos, fiscais da vida alheia, mas não olham para esses detalhes e para nos dar liberdade, inclusive, de fazê-lo da maneira tal. Projetos, ideia, trocarmos assuntos, né, com os munícipes e trazer esses projetos tão pertinentes para a Câmara, para que nós pudéssemos discutir. Assisti hoje em casa, inclusive, senhor presidente, a posse, né, do Parlamento Jovem, e eu quero parabenizá-los pela iniciativa e também aqueles que estiveram aqui. A presidente, inclusive, estava há pouco aqui, a Mariana. Está aqui ainda? Oi, Mariana. Parabéns, filha, viu? E eu quero chamar a atenção para a última fala que você fez, finalizando, então, a sessão do Parlamento Jovem, e eu trago essa atenção para nós, vereadores. Ela cita que a política é a prática de aproximar as pessoas. E se é dessa maneira, fico preocupado quando nós, de certa forma, estamos aí, quem sabe, discutindo assuntos, e dentro daquilo, não sei se vocês assistiram, quem estava aqui, praticamente todos os assuntos que o Parlamento Jovem trouxe, passaram para essa Câmara. Parece até que dava-se um reprise daquilo que nós já discutimos aqui, todos sem exceção. Fiquei muito feliz, porque isso também carimba, inclusive por pesquisa dos jovens, o nosso trabalho. O assunto foi praticamente o mesmo, a população preocupada com alguns assuntos que nós estamos preocupados. Para vocês terem uma ideia rápida, um comentário pertinente. No início de 2021, pós nós aqui termos, então, assumido a legislatura dentro desses 4 anos, encontrei um amigo em Piracicaba, o presidente do Sindicato Metalúrgico, e esse amigo me ofereceu, dentro daquilo que nós estamos aqui em Inhambi, como vereador, um projeto de 2 ônibus com 6 dentistas, traria para Inhambi, aqui, passando a todas as crianças, inclusive, professora Kelly, olha que interessante, todas as crianças do ensino de Inhambi aos dentistas, e
quem dava apoio a esse projeto era a Hyundai, e também viria diretores da Hyundai, nobre vereador, analisar o nosso espaço para, quem sabe, uma unidade de uma cidade satélite, uma unidade aí para serviços. E como foi esse vereador que trouxe essa propositura, ou essa ideia, nós marcamos 3 vezes com o nosso assessor, o John Alter, fez esse trabalho, essa ponte, e não nos atenderam, não é? E eu fico preocupado com isso, a carência, inclusive, do projeto do AMB, que nós acabamos de ler, uma das cláusulas, um dos artigos, dizendo que viria para cá, senhor presidente, uma lista de informações. Nós estamos aí praticamente no 5º projeto e nós não tivemos nenhuma lista de informações desse projeto. Ou seja, então, talvez os poderes, inclusive, é necessário, eu falo com o prefeito Mota, precisamos, obviamente, até pela preocupação, nos aproximar um pouco mais, discutindo assuntos dessa maneira. A questão é cumprir aquilo que foi falado, né? Nós trocarmos ideia, colocar no papel e aí colocarmos em prática verdadeiramente falando. Bom, dando continuidade aqui, eu trago uma moção de congratulações da jovem Evelyn, Fátima Evelyn Lima Santos. Essa jovem pouco conhecida, ela tem aqui trazido títulos para a nossa cidade, fazendo prova de tambor, e eu fico feliz, porque a nossa cidade ela é rica em atletas e destaques em todos os setores, não é, da nossa cidade nós temos. Então, nada mais justo destacá-la tanto quanto outros que foram muito felizes, por sinal, inclusive nas suas modalidades. Outro aqui eu trago, parabenizo e chamo a atenção dos senhores. Eu ainda não sei quem foi que fez a limpeza da lagoa, mas eu quero parabenizar a limpeza da lagoa, ali a 2ª lagoa, próximo mais à ponte. Ficou muito bacana a limpeza, principalmente porque foi uma indicação nossa no passado, e nós recebemos a resposta que não poderia fazer a limpeza, porque havia uma questão de meio ambiente, era um período de reprodução, tinha toda uma questão por trás. Hoje, graças a Deus, então foi feito, e a nossa cidade voltou a ter aquele ponto turístico, novamente, com a beleza devida. E, por último, quero trazer aqui esse requerimento, mais uma vez, mas, de certa forma, pedir para que esmiúce, que detalhe o que realmente foi pego nesse comércio, pois nós temos valores exorbitantes, isso nos preocupa, apenas para que nós, então, tenhamos conhecimento de item a item, se necessário for, quem sabe, e aí eu apelo para o prefeito, cortar gastos. E aí, dentro disso, nós precisamos saber o que nós estamos gastando ou no que o dinheiro público. Por isso, essa preocupação. Finalizo, senhor presidente, nobres vereadores, muito obrigado pela atenção de vocês, pela oportunidade, e eu conto aqui sempre com o carinho e a liberdade que temos para que nós possamos discutir assuntos pertinentes, mas principalmente sempre com o cuidado devido da preocupação, em primeiro lugar, se é a nossa população. Muito obrigado, senhores. A palavra está livre para o vereador Felipe Abudi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite aos servidores da casa, população que nos acompanha das redes sociais, população que nos acompanha aqui da casa também, aqui da Casa de Leis. Boa noite especial ao casal de ex-vereadores Carlão e Kelly. Gostaria de parabenizar, senhor presidente, o Alessandro Chaguri, que iniciou hoje a primeira sessão dele aqui na casa, concursado. Então, parabenizo ele, que ele tenha muita longevidade aqui na casa, muita sorte, muito sucesso aqui. Gostaria, senhor presidente, de parabenizar as comemorações da data de ontem no distrito de Piramboia. Se comemorou 89 anos da emancipação político-administrativa de Piramboia, que foi um período curto que Piramboia foi município de Anhembi, 13 anos. Há algumas controvérsias da idade, até porque nós sabemos de pessoas que estão vivas até hoje, né, com mais de 100 anos, que é nascido em Piramboia. Então, acho que há algum erro de cálculo lá, mas, de qualquer forma,
eu não poderia deixar de parabenizar as festividades, parabenizar o povo daquela localidade, né? E pela festa que foi feita ontem lá. Tá bem? Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite. A palavra está livre para o vereador Marco Paulino. Ao vereador Rodrigo Augusto de Moura. Boa noite a todos, à mesa, ao presidente, a todos os vereadores, a quem nos acompanha, né, aqui presente. Eu estou de costa, então não quero esquecer de ninguém, então a todos que estão aqui, em suas residências, nos acompanhando. Eu gostaria, eu ia até me abster aqui, mas eu queria parabenizar, né, de trazer uma reflexão aqui bastante grande, né, o projeto do novo vereador Marcos, o 3 de 2023, né, colocando aqui algumas questões aqui, porque me fez aqui refletir um pouco sobre o que estamos fazendo na Câmara, né? Então, a refletir de toda a diversidade que é a função de vereador, se hoje nós estamos conseguindo preencher as lacunas que o cargo, né, porque a gente acaba sendo um prestador de serviço da população, se nós estamos conseguindo preencher todas as lacunas que a vereança necessita. Então, eu confesso que trouxe uma reflexão bastante interessante, né? Eu acredito que esse projeto não vai ser votado hoje, né? Vai passar pela Câmara. Tem algumas ressalvas na questão da aplicabilidade, realmente de como essa diversidade que a Câmara dos Vereadores proporciona, né? Então, cada um com a sua expertise, né? A sua forma de trabalhar, a sua forma, o dinamismo, o quanto a gente consegue agregar da expertise de cada um, até porque é diverso, né? Cada um tem um pensamento, ou defende alguma causa, ou trabalha de alguma forma. Então, eu confesso que eu fiquei bastante refletivo, né? Então, sobre esse projeto, mas eu queria dar o parabéns pela coragem de trazer essa discussão aqui para casa. No restante é isso, né? Eu gostaria de agradecer o tempo aqui. Uma boa noite a todos. A palavra está livre para o vereador Rodrigo Elias Pinto. Senhores, mais uma vez reitero aqui meus cumprimentos a todos, buscando ser extremamente breve. Primeiro destacar aqui meus colegas vereadores, algumas proposituras aqui que todos trouxeram aqui hoje aqui. Cumprimentar aqui mais uma vez aqui os nossos alunos que participam do Parlamento Jovem. E eu não tinha preparado nada hoje, mas eu, aproveitando alguma reflexão aqui que trouxe agora o Rodrigo Moura, vereador, colega nosso aqui, e junto de algumas coisas que foram contextualizadas no Parlamento Jovem hoje, né? Até na abertura hoje do trabalho do Parlamento Jovem, eu fiz um breve comentário sobre buscar trabalhar com essa juventude os aspectos positivos da política, né? Porque a política ela é muito distorcida. Porque às vezes pega o geral, né? Pega o mau exemplo e trabalha como se fosse o geral da política. E a política é uma ferramenta importante de transformação da realidade social. E isso é massificado em mim, isso daí. Isso aí não é discurso. Porque é na política que a gente, muitas vezes, a gente consegue atender uma demanda de uma população vulnerável. De procurar trabalhar as receitas, frutos das diversas arrecadações que tem, dos impostos, dos tributos de forma ampla, geral, para procurar solucionar problemas, principalmente nessas parcelas da população que é a mais vulnerável da sociedade, né?
A gente sabe que existem diversos interesses por detrás da política. E nós, como vereadores, representantes eleitos, que somos, né, da parcela da população, temos a obrigação por si de legislar assuntos de interesse local, de fiscalizar as ações do Poder Legislativo. Essas são as duas principais funções de um vereador, do parlamentar local. E parece que é muito simples, mas é extremamente complexo. Nós que somos vereadores e que buscamos cumprir com essas obrigações legais instituídas, nós sabemos a dificuldade que é. Como que é, muitas vezes, enfrentar os interesses diversos que existem por trás. Um município pequeno, que nem o nosso, que tem um orçamento estimado hoje em 52 milhões de reais. Quantas pessoas que crescem o olho em cima disso? Que muitas vezes esquece de olhar para a população que mais precisa e que manipula, muitas vezes, as informações. Essa reflexão que hoje traz aqui o projeto que o vereador Marcos Batista apresentou para a gente refletir sobre o assunto, a fala que trouxe o nosso colega vereador Rodrigo Moura, né? Eu fico muito assim empolgado em trabalhar um assunto com o Parlamento Jovem, porque ali eu tenho a esperança de que práticas odiosas da política sejam combatidas e que venha uma nova geração de cidadãos, porque políticos é o tempo que vai dizer, mas principalmente cidadão. Cidadão todos somos. Todos somos. De formar essa consciência cidadã. Eu tenho esperança. E é por isso que até hoje eu não deixei de atuar politicamente. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que as coisas estão melhorando. E vão melhorar cada vez mais. Volta e meia eu comento com vocês, colegas vereadores, e com a população, né? Eu estou na Câmara aqui, com mandato eletivo há 15 anos praticamente, inteirando esse ano aqui. Assuntos que lá em 2009, no primeiro ano, a gente levantava lá, e ainda está sendo debatido hoje ainda. A gente tem que trabalhar para mudar essa realidade. A gente tem que olhar para o nosso município com mais atenção. Não é possível que exista uma maldição do Poder Executivo. Que a pessoa faz um discurso em época de campanha e depois assume o mandato no Poder Executivo e esqueça. Eu não acredito nisso, não é possível, né? O Poder Executivo, que tem por obrigação de executar as políticas públicas, é de chamar a atenção. E a gente vê pessoas que se aproximam muitas vezes do prefeito, simples e unicamente pensando no próprio umbigo. Querendo abocanhar lá, aquela previsão lá de 52 milhões de reais, lá querendo tirar a fatia, uma fatia grande daquilo lá, simplesmente para isso. E a gente está vendo agora, começa mais uma vez, né, 2024, período eleitoral de eleições municipais, e começam-se as movimentações, né? Começam as reuniões, fotinho para cá, fotinho para lá. Mas o que está sendo discutido nessas reuniões? Será que vai ser mais um processo eleitoral, em que vai ser blá, 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 e nada de efetividade muda? Eu tive decepções grandes na política, de pessoas que eu acreditava, de grupos que eu acreditava, de pessoas que eu acreditava. Mas eu não abandono o barco porque eu tenho esperança que as coisas mudem, que as coisas melhorem. Depende do quê? Das lideranças políticas, de não ficar toda vez se sujeitando
a uma articulação política pensando no toma lá da cá. Mas eu tenho a esperança de mudar a cultura política, conscientizando as pessoas, de procurar avaliar o histórico de cada um desses que estão envolvidos na política. Não vou perder essa esperança. Não vou perder essa esperança. Eu ainda estou para a política novo ainda, com 42 anos. Eu vejo aqui no rosto aqui dos meus colegas de Câmara aqui, que eu tenho certeza aqui que todos aqui têm boas intenções de buscar realmente trabalhar pelo bem da nossa cidade. Eu tenho esperança daquela turminha ali, ó, que agora estão representados aqui pelas nossas duas jovens vereadoras. Eu tenho esperança muito grande na juventude nossa. Eu tenho uma esperança muito grande. Mas é isso, senhores. Eu queria mais fazer essa reflexão com meus colegas vereadores aqui, em cima daquilo que os meus colegas que me antecederam na palavra apresentaram aqui. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, a colaboração de todos, a participação de todos, né? Aos nossos servidores, nossos colaboradores aqui, mais uma vez, muito obrigado a todos. Uma boa noite. A palavra está livre para o vereador Tiago. Boa noite, novos vereadores, as pessoas presentes, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Vou ser bem breve aqui nas minhas palavras. Eu quero parabenizar os funcionários dos setores do município de Anhembi, né, dos setores de administração, que organizaram o Dia do Desafio. Foi uma organização do Departamento de Esporte, mas acho que todos os setores estiveram envolvidos nisso, né, que é um dia onde as pessoas se movem. Então, quero parabenizar todos que mobilizaram esse evento, que, porventura, foi um sucesso aqui no nosso município. Aproveitando o esporte, quero parabenizar a Copa Betinho, né, que foi estendida a homenagem para o Ricardão, que são pessoas que organizavam antigamente campeonatos. Até falei com o presidente, ele falou assim, a turma homenageia, né, quando morre, né? E na primeira... quando teve a abertura, eles falaram que eles queriam homenagear pessoas vivas, porque quem que vai lembrar deles depois? Para aquelas crianças que estão participando, os pequenos a saberem quem era o Ricardo, quem era o Beto, que estão vivos ainda. Até depois começamos a dar risada aqui. Eu expliquei para ele que eles tinham comentado, né, por que eles tinham feito aquilo. Quero parabenizar a coordenação de Pirambóia, né, a Gisele, o Gabriel, que trabalha lá, o professor Tarcísio, né, que foram os organizadores do evento. E estender meu agradecimento à Beatriz também pelo apoio lá, o prefeito Mota, o Sub, toda a equipe que estava naquela organização. Eu não podia deixar de comentar, né, dos jovens parlamentares. Quero parabenizar, né, o trabalho de hoje, né, que tenho orgulho e gratidão por estar junto com o presidente nesse projeto. Hoje aqui apresentado pela presidente Mariana, Ana Cília. Quero agradecer agora aqui, registrar aqui meus agradecimentos ao Jonathan pelo apoio e empenho, né, nesse projeto junto a nós. Acho que esse projeto, nesse segundo ano, né, a gente vai conseguindo ver, né, como a política bem aplicada, né, bem explicada, pode resultar grandes mudanças na nossa cidade, né? Elas até falaram, professor, temos que fazer isso aqui. Professor, vamos fazer isso aqui. Então, a gente vê eles querer a mudança na nossa cidade, né? Todos os setores, eles conversam bastante, que eu tenho bastante tempo com eles na escola, então eu consigo ver isso, ver os olhos brilhando, né, de pensamentos positivos para ter projetos futuros aí, grandes políticos, se Deus quiser, aí na nossa cidade. E, para finalizar, quero só deixar registrado o mês do orgulho, né? Em 2021 eu fiz o projeto de lei que instituía, né, a nossa cidade, não foi aprovado por vários setores, mas queria deixar aqui registrado, né, que é um mês do respeito, né, um mês da igualdade, que as minorias tentam se aprofundar mais dessa causa. Estarei trabalhando nessa luta ainda.
Mas eu quero deixar registrado aqui, senhor, aos senhores, meu muito obrigado, boa noite. E encerramos a palavra livre. Muito bem. Senhores, a gente tem uma pauta hoje relativamente curta, mas tem alguns assuntos que eu acho que merecem um pouco mais de uma certa reflexão aqui, mas tem que ser hoje, porque alguns desses projetos aqui vai trancar a pauta na próxima sessão já. Tá ok? Eu acredito que já tenha os pareceres formulados, né, Miller? Já estão com os pareceres, mas com relação ao mérito mesmo em si. Então, acho que no intervalo de uns 10 minutos, acredito que a gente consiga solucionar isso daí. Tá ok? Então, intervalo de 10 minutos. Muito bem, senhores. Retomando os nossos trabalhos, vamos para a ordem do dia. E vamos deliberar as matérias do Executivo. Está em discussão projeto de lei número 11/2023, o qual autoriza o Poder Executivo a proceder à permissão gratuita de uso de área pública que especifica. Esse é com relação à área na Associação dos Proprietários Convívio Ondas Grandes. Está em discussão. O vereador Felipe Abud. Senhor presidente, conforme foi visto pelo nosso departamento jurídico, o artigo 13 da Lei Orgânica do Município, ele veda qualquer tipo de concessão que não seja por tempo determinado. E o projeto apresentado, ele vem que a concessão seria por tempo indeterminado. Então, o projeto está contra a Lei Orgânica do Município. Então, eu vejo prejudicado a aprovação desse projeto nesse momento, até seguindo a orientação jurídica da casa aqui da Legislativa. Obrigado, vereador Felipe Abud. Só fazendo uma pequena correção ao artigo 103 que a gente identificou, que trata desse assunto. Tá ok? Mas é exatamente nesse sentido que o vereador acabou de explanar. Mais algum vereador? Passamos à votação. Está em votação o projeto de lei número 11/2023. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto reprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 12/2023, o qual autoriza o Poder Executivo a proceder à permissão gratuita de uso de área pública que especifica. Esse tratando de assunto referente à incorporadora Lombardi de Administração e Participações de Bens, loteamento convívio, Ondas Grandes 2. Está em discussão. Vereador Felipe Abud. Senhor presidente, trata-se do mesmo assunto, é um projeto igual, parecido, mas numa outra área, e consta da mesma forma, é o artigo 103 da Lei Orgânica do Município, que veda você conceder alguma área municipal por tempo indeterminado. E o projeto vem que é por tempo indeterminado, então fica prejudicado. Obrigado, vereador Felipe Abud. Mais algum vereador? Passamos à votação. Está em votação o projeto de lei número 12/2023. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto reprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei complementar do Executivo número 5/2023, o qual cria cargo de provimento em comissão no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal e dá outras providências. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei complementar número 5/2023. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem.
Projeto, na votação deu empate, eu tenho o voto de Minerva nesse caso. O projeto está reprovado por 5 votos a 4. Apenas para esclarecer, eu sou contrário a esse projeto, tendo em vista que eu não entendo que é o momento adequado para o município aumentar o número de cargos comissionados, que já está na casa dos 70 cargos comissionados no município. Certo? Então eu entendo que uma discussão de criação de cargo comissionado, a gente tem que passar por uma reforma administrativa mais ampla. Tá ok? Então, projeto reprovado por 5 votos a 4. Passamos agora para matérias do Legislativo. Está em discussão o projeto de lei número 8/2023, de autoria coletiva dos vereadores João Tomé, vereador Bia, vereador Felipe Abud, vereador Marcos Paulino e vereador Rodrigo Pomba, o qual dispõe sobre a implantação de sistema de rastreamento e monitoramento para veículos e maquinários de obras pertencentes ao município de Anhembi e da outras providências. Está em discussão. Senhores, eu peço a licença dos colegas vereadores para fazer uma breve consideração sobre situações que a gente tem vivenciado no município e que tem chamado a atenção. Recentemente, a gente teve caso de ônibus apreendido em outra localidade. A gente teve assim, um comentário fortíssimo no município, e até tem uma conversa minha com o prefeito sobre um veículo que foi utilizado para ir em festa de rodeio na região, em horário fora de qualquer sentido que fosse, falar que estava em uso público para aquilo. Então eu entendo que esse projeto é de extrema importância de ter esse sistema de monitoramento, um sistema que seja efetivo, porque o uso de veículo público tem que atender o interesse público. Não pode ficar sujeito ao interesse particular, seja de quem for. Tá ok? Então, só para fazer essa breve consideração, tendo em vista que eu sou um dos autores desse projeto. Mais algum vereador? Passaremos à votação. Está em votação o projeto de lei número 8/2023. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a emenda supressiva número 1/2023 ao projeto de lei número 10/23. A emenda supressiva de minha autoria, tá? Eu até tinha conversado já com o autor do projeto em si, o vereador João Tomé, com relação a uma situação que a gente identificou que poderia vir já um constrangimento para quem estivesse nos cargos de direção com relação ao dispositivo que está sendo suprimido. Então, está em discussão. Está em votação a emenda supressiva número 1/2023 ao projeto de lei número 10/23. Desculpa, retomando aqui. Está em votação a emenda supressiva número 1/23 ao projeto de lei número 10/2023. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Emenda supressiva aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 10/2023, já com a emenda supressiva número 1/23 aprovada. Esse projeto de autoria do vereador João Tomé, o qual dispõe sobre a vedação ao assédio moral no âmbito da administração pública municipal direta de Anhembi. Prevê a aplicação de penalidades à sua prática e dá outras providências. Está em discussão. Vereador João Tomé. Senhor presidente, nobres vereadores, o projeto, aliás, com a emenda supressiva agora aprovada, e por sinal, o cuidado que nós tomamos ou tivemos, né, de analisar, é exatamente isso, para não expor ninguém em relação ao projeto ou quando nós, então, ao pensar no projeto, era essa a ideia que tínhamos. E preparar, pessoal,
O corpo do projeto, na verdade, ele traz aqui a ideia de preparar o material humano, se é que eu possa me expressar dessa maneira, para que então as pessoas não seja, por um motivo ou outro, aquele cargo, aquela chefia acima, esteja o preparo propriamente dito. Então, o assédio moral, num geral, e aí ele traz aqui no corpo do projeto, agora com a emenda, fica realmente dentro daquilo que nós esperávamos. Então, eu agradeço aos senhores e conto com o voto de todos. Passamos à votação. Está em votação o projeto de lei número 10/2023, com a emenda supressiva número 1/23 aprovada. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a moção de congratulações número 9/2023, de autoria do vereador João Tomé Filho, parabenizando a jovem atleta Fátima Evelyn Lima dos Santos. Está em discussão, está em votação a moção de congratulações número 9/2023. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Moção aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão a moção de repúdio número 1/23, de autoria do vereador Rodrigo Elias Pinto, com relação ao projeto de lei que está em tramitação na Lesp, o projeto de lei número 752/2021, o qual aumenta custas processuais. Está em discussão. Vereador Felipe Abud. Presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa e também gostaria de pedir para que eu assine junto com você essa moção e tenha um voto favorável, caminho um voto favorável. Agradeço ao vereador Felipe Abud. Já fica, se mais algum vereador quiser depois, é só manifestar o interesse junto à secretaria, que já fica autorizada a inclusão do nome dos vereadores, tá ok? Então, a secretaria depois providenciar essa alteração. Passamos então à votação. Está em votação a moção de repúdio número 1/2023. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Moção de repúdio aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão a ata da 7ª sessão ordinária realizada em 2 de maio de 2023. Está em discussão. Está em votação a ata da 7ª sessão ordinária de 2023. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, se levantem. Ata aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão a ata da 8ª sessão ordinária realizada em 15 de maio de 2023. Está em discussão. Está em votação a ata da 8ª sessão ordinária de 2023. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, se levantem. Ata aprovada por 8 votos a 0. Não temos vereadores inscritos para explicação pessoal. Então, senhores, mais uma vez agradeço a participação de todos, a colaboração. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 26 de junho, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.